A palavra é sua, Odete. Ora então, com esta música maravilhosa, nos ambientando os nossos corações, vibrando o amor, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Nosso Senhor Cristo revivido, por este belo momento de estudos, e é o NEP para o nosso desenvolvimento, da nossa inteligência, da nossa fé, deste Deus amoroso que está brilhando de luz nos nossos corações e está incentivando com os seus fluidos de amor o nosso querido e amado Filipe como nosso instrutor, que nos está instruindo com tão belas reflexões do Evangelho reditivo, para assim evoluirmos, progredirmos, com a certeza que se vamos transformar em pessoas melhores, mais dóceis, mais calorosas, mais harmoniosas, e assim vamos dar início a estes estudos, aqui agora para sempre, que assim seja. Gratidão. Obrigada. Que assim seja, Odete. Muito bem. Muito obrigado. Então, boa noite a todos, a quem chegou agora à última da hora, que acabou de entrar, assim é que é. Então, olha, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25, anúncio do nascimento de João Batista. Mas, para conhecermos melhor, vamos ter que ler o texto. E, portanto, vamos à nossa leiturinha. Quem é que tem aí à mão de semear o Evangelho aberto que possa ler? Se faz favor. Posso, se for preciso. Muito bem, senhora capitã. Então, vamos lá. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A Assembleia do Povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe um anjo: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te
essas coisas, eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou, para anular minha desonra perante os homens. Muito bem, obrigado, Nica. Então, nós vamos trabalhar hoje com o versículo 8, que diz o seguinte: e aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote, não é este, desculpem, perante Deus na ordem de seu turno, é o versículo 9, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. Portanto, é este versículo 9, e portanto, se calhar vou ler aqui do 5 ao 9, para dar aqui um espírito de sequência à leitura. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Araão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem de seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso e entrar no santuário do Senhor. Portanto, este versículo vem na sequência do anterior, não é? Portanto, isto é uma ação que decorre do versículo 8, ok? Portanto, era enquanto ele estava no exercício do ofício de sacerdote que foi sorteado segundo o costume sacerdotal. Ora bem, então, nós cada vez mais vamos conhecendo estas nossas personagens, vamos vendo como o estudo vai progredindo e, à medida que vamos progredindo também nos versículos, cada vez vamos ficando mais íntimos dos próprios personagens. Percebemos que cada vez mais, para além daquilo que é a questão externa, há todo um movimento interno nas personagens, há todo um contexto psicológico, há todo um contexto espiritual, há todo um contexto simbólico que o texto do Evangelho nos traz. Estas camadas da cebola que a pouco e pouco vamos acedendo na medida em que nos fazemos próximos dos versículos e das reflexões que aqui são feitas. Ora bem, então, como qualquer texto tem sempre o seu contexto, não é? Já é aqui um chavão aqui do estudo. O texto tem um contexto e eu gostava de ouvir vocês a fazerem um breve resumo, como é nosso hábito, porque as nossas palavras geram o nosso próprio entendimento. E não importa se é muito completo ou se é incompleto, a ideia é que cada um, à sua maneira, à sua medida, possa dar um contributo, ainda que pequenino, mas nós estamos aqui também para ver quem é que dá mais contributo, quem é que sabe mais, e nós estamos numa competição. A única competição é com nós mesmos, não é? Controlar as nossas más inclinações, isso é que é de valor, isso é que é o bom combate, não é? Ok, então, quem é que é a alminha caridosa, porque fora da caridade não há salvação, né? Que vai fazer o primeiro resumo, um de 3 a um de 4. Portanto, vamos já nos preparar, porque vamos ter que fazer então este resumo. Olha, eu já tenho aqui pelo menos 3 vítimas em observação cerrada.
Oh, Fábio, vamos lá. Bom, pronto, eu na semana passada fui apanhado assim um bocadinho na mão, contrapartida, digamos assim, e andei aqui hoje, assim, muito à pressa, assim, uma meia horita, Uhum. aqui a tentar fazer um resumo na passeio do 5, do versículo 5, mas pronto. E também encontrei aqui algumas dificuldades e eu queria também expor aqui a minha dificuldade Vai. e expor aqui também a situação que é o seguinte. O que realmente importa extrair daqui de cada versículo. Se importa extrair tudo, do contexto temporal e o contexto moral, ou se é importante incluir tudo, se é muito aprofundado, se é assim mais, digamos, mais superficial. Pronto, eu se calhar vou fazer aqui um pequeno resumo que nem acabei do versículo 5 e expor aquilo que eu fiz. E depois, se o Filipe não se importar, Agora trata-me por tu. Olha o que é isto. tá bem. Pronto, se não te importares, depois, olha, acho que está muito elaborado ou está pouco elaborado ainda, não importa, pronto, vamos lá. Pronto, isto trata do anúncio de João Batista, que é o precursor, começando aqui pelo título. É aquele que vem preparar o caminho de Jesus. Pois tenho, embora no tempo de Herodes, que é um rei da Judeia, a Judeia é localizada entre a margem oeste do Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, é uma terra montanhosa e árida. O rei da Judeia tem aqui o contexto temporal, que é peço desculpa, embora no tempo de Herodes, rei da Judeia, seja um tempo de muito ódio, vinganças, horrores, por morte de muita gente, muito derivado a este rei Herodes, também tão conhecido, que é conhecido como um rei louco, assassino, esperto e perspicaz. Matou os da própria família, muitos rabinos. Por outro lado, já havia uma preparação espiritual para os acontecimentos que estavam prestes a acontecer, mais propriamente o nascimento de Jesus, que é aquilo que o tempo fala. Nos tempos, temos esta parte espiritual, que já havia uma grande preparação espiritual para para o nascimento de Jesus, que eram tempos que viriam a ocorrer de muito amor. E a Terra também, que os homens neles são encarnados, também já estavam preparados para esse acontecimento. Pronto, depois vi aqui Zacarias, que significa lembrado por Deus, que é o pai de João Batista, e Elizabeth, que significa juramento de Deus, que é a mãe de João Batista. Pronto, depois já não aprofundei mais aqui, não consegui aprofundar mais, mas tenho uma vaga ideia e do aprendizado mais ou menos que tenho, que é um turno de Abias. Zacarias era do turno de Abias. Foi porque foram divididos por 8 turnos, salvo erro. Ele estava no 24 turnos, ele estava no 8º turno, exatamente. Juntamente com Abias. Pois eram justos perante de Deus e de modo irrepreensível. Porque apesar da sua esterilidade, Isabel, eles continuaram justos perante de Deus e observavam os preceitos e os mandamentos do Senhor. Não tinham filhos porque Elizabeth era estéril, tínhamos avançados de idade. Podemos aqui observar a maneira de viver deles, embora ela seja estéril, eles sempre continuaram ligados a Deus e nunca desistiram
da sua dedicação a Deus, do seu amor a Deus. E acho que é aqui este casal que temos que tirar esse fator que é o amor a Deus. Acho que é a força que eles tiveram, a sua devoção tiveram com Deus, porque naquela altura, como a gente sabe, não era fácil uma mulher ser estéril. Eram acusadas neste caso de serem impróprias e até não serem consideradas filhas de Deus. Ainda por cima, ela que era descendente de Arão, que também era um sacerdote. Pronto, acho que não tenho assim mais nada. Acho que vou dar a palavra ao outro. Passa a outra e não mesmo. Obrigado. É, Só para te responder à tua pergunta inicial. O nível de profundidade ou de superficialidade que a gente está, nós damos aquilo que conseguimos e a mais não somos obrigados, estás a ver, Fábio? Portanto, a ideia é nós fazermos o que estás a fazer, que é ir à procura, colocarmos no nosso próprio caminho, colocarmos com uma perspectiva de ir buscar, de ir aprender, porque nós também somos capazes de ir buscar, ir aprender, tentar melhorar. Portanto, há uma parte inicial do estudo que é o quê? Que é a parte da contextualização, não é? Para essa contextualização, nós podemos utilizar o tal método que o Honório Abreu utilizou no estudo miudinho. Que método é esse? É respondendo às perguntas inicialmente: quem são as personagens, onde é que ocorreu a passagem, com quem Jesus está, ou onde, não é? Como e o quando, não é? Portanto, estas perguntas podem ser sempre respondidas para ajudar a contextualizar. Depois, há toda uma parte cultural que é mais de pesquisa, por exemplo, se nós não soubermos como é que é a dinâmica do templo e como é que algumas nuances deste exercício sacerdotal, vai-nos ficar um pouco mais difícil e mais desafiante o nosso estudo aqui. Se nós soubermos cada detalhe dessa parte sacerdotal, de como é que era feito, como é que eram os costumes, nós conseguimos ir buscar depois a parte espiritual. Repara, se nós, por exemplo, ele tinha que ser casado com uma mulher virgem, não é? Os sacerdotes tinham que ter descendência. Ele tinha isso, mas, no entanto, reparem, o facto de Isabel ser estéril cria um bloqueio cultural que vai gerar uma dificuldade íntima. É? Ou seja, nós estamos perante umas pessoas que, num contexto social onde estão inseridas, são fiéis a Deus, mas têm limitações da própria vida, né? Portanto, ela, por ser estéril, que é vista como uma pessoa talvez pouco digna ou desprezada por Deus, né? E ele, que mesmo perante esse contexto, manteve-se fiel não só a Deus, mas também à mulher, né? Podia ter mandá-la, ter-se divorciado dela, ou pedido a carta de divórcio, não é? Mas não o fez e manteve-se sempre fiel. Ora, quando percebemos este contexto da sociedade da vivência, conseguimos retirar conteúdo espiritual. E é aí que entra questões como a fidelidade a Deus, a resignação perante as adversidades, a fé como um meio de nós persistirmos. Porquê? Porque Deus é infinitamente justo e bom. Estás a entender? Repara como é que, de uma vivência normal, percebendo a história, nós começamos a retirar conteúdo também para nós. Então, é assim, nós temos uma questão cultural da qual podemos retirar símbolos. É? E desses símbolos podemos depois aplicar para nós. Então temos aqui várias categorias, ou seja, vários níveis de profundidade. Mas tu, não percebendo a questão cultural, não podes ir logo para a parte espiritual. Porquê? Porque falta-te um caminho feito para conseguires lá chegar.
Isto faz sentido para vocês? Para que nós cheguemos ao entendimento de nos colocarmos perante o texto, necessitamos de saber todos estes processos, porque faz parte do processo de aprendizagem. Reparem que a nossa linguagem e a nossa intimidade com Zacarias e com Isabel cada vez está a ser mais profunda. É? Então, a nossa história com eles mesmos está aqui. É como se fosse uma amizade ou uma pessoa que nós conhecemos há relativamente pouco tempo, vamos conhecendo a pessoa e depois, quanto mais as conhecemos, mais queremos conhecer. Não é assim que a gente faz com as amizades, uns com os outros. Gostamos da pessoa, temos empatia com ela, gostamos de saber quem ela é, como ela está, pronto, tanto nos vínculos de amizade como mesmo amorosos, não é? Portanto, interessamos pela pessoa, é de bem-querer, neste sentido é mais do bem-querer, de conhecer. E assim é também com estas personagens, portanto, estamos a aproximar-nos deles, estamos a fazer já quase parte da vida deles e chegará ao ponto em que nos refletimos neles. E aí é que o Evangelho começa a ser altamente transformador. Quando eu começo a trazer para mim e a pensar, bom, será que eu sou fiel a Deus? Em que situações é que eu sou fiel em Deus? Em que situações é que eu sou infiel a Deus? Será que eu assumo os meus compromissos, como o Zacarias está aqui a assumir e manteve-se sempre firme perante os desígnios do Senhor? Será que eu também sou capaz de ser sorteado por uma promessa que Deus faz sobre a minha vida? Será que eu tinha a capacidade de resistir tantos anos até chegar a uma idade avançada para que o milagre pudesse acontecer na minha vida? Estás a ver, Fábio? É todas estas questões que a gente precisamos de pronto, de fazer um caminho para depois então retirarmos o conteúdo espiritual. Bolas, Fábio, só um minuto. Ok, Patrícia, faz favor. Vamos lá, eu faço caridade melhor antes das 11 da noite. Então, eu já levantei a mão para falar logo. Senão depois eu não sei o que eu vou falar. Olha, estamos todos em barco. Não é? Eu encontrei aqui, já faz algumas semanas que eu estou esquecendo de olhar esse livrinho. Uhum. É uma série, chama Série Cultura Bíblica. Ah, boa. Ela é uma tradução do inglês, né, tem para o português, e eu tenho o livrinho de Lucas e o de João. Ah, já estou com Então, inveja. eu vou fazer uns spoilers para você, então. Pode deixar. E ela está baseada nos comentários da King James, revisada. Então, não são comentários espíritas, né? Mas eles nos ajudam sempre a elucidar, e eu achei interessante o comentário que é feito para essa introdução dos primeiros versículos, aí até a gente está chegando no 8, que dá essa contextualização e dá também um pouquinho de outra informação sobre as divisões das ordens. E depois quero ler um trechinho do Boa Nova, sobre essa questão da fidelidade. Então diz assim: Lucas data sua narrativa no reinado de Herodes Magno, de 37 a 4 a.C. Aquilo que descreve aconteceu perto do fim daquele reinado. Então tudo isso que ele está descrevendo sobre o anúncio de João Batista estava acontecendo perto do final do reinado. Conta de Zacarias, um sacerdote de uma região do interior, que revezava com os demais o ministério do templo. Havia muitos sacerdotes, mas somente um templo. Destarte serviam por turnos. Os sacerdotes eram divididos em 24 divisões, das quais a de Abdias era a 8ª. Na realidade, somente 4 divisões voltaram do exílio. Essa informação que eu achei adicional, interessante.
mas as 4 eram subdivididas para refazer as 24, com os nomes antigos. Cada divisão estava de plantão 2 vezes por ano, durante uma semana em cada ocasião. Zacarias estava casado, aqui ele coloca com Isabel, sendo ela mesma uma filha de sacerdote. Exigia-se do sacerdote que se casasse com uma virgem israelita. Mas isso está ele faz a referência que isso está em Levítico. Mas não necessariamente com uma família sacerdotal. Ter uma esposa de descendência sacerdotal era uma bênção adicional para o sacerdote. A piedade deste casal é ressaltada com os adjetivos justo e irrepreensíveis. Quer dizer, naturalmente, que serviam fielmente a Deus, não que eram impecáveis. Por isso, era difícil para eles entenderem sua situação de não terem filho, pois as pessoas sustentavam naqueles tempos que Deus abençoaria seus servos fiéis, dando-lhes filhos. A menção da idade deles provavelmente visava deixar claro que não podiam esperar qualquer mudança nessa situação. Zacarias pode ter sido muito velho, pois não havia aposentadoria para os sacerdotes, ou embora houvesse para os levitas. Então, aí a gente vai até o versículo 7. Eu acho que tem algumas considerações interessantes, quando ele diz que essa menção da idade talvez fosse para deixar claro que não havia essa esperança perante essa cultura, como você colocou, né, Felipe, que era uma cobrança muito grande, que os irmãos diletos e fiéis que serviam seriam abençoados aí com uma família, e o caso deles não acontecia. Acho que é uma inferência dizer que eles podem não estar, eles não estavam entendendo essa situação, mas provavelmente não estavam entendendo, né? Não se pode afirmar 100%, mas Subentende. acho que a princípio se questionaram muito. Talvez depois de um tempo tenham aí aceitado a situação. E a princípio também por conta de ter que lidar com toda essa parte cultural. E como eles tinham essa fidelidade tão forte, tão marcante, provavelmente foi esse sentimento que o sustentou realmente nessa jornada aí de aceitar a vontade do Pai. E aí, então, Jesus aqui no Boa Nova, no capítulo Fidelidade a Deus, que é o 6º, ali conversando... Vou-te pedir aqui um intervalo só para dar aqui um... Pode fazer, Antes claro. de falar sobre a fidelidade. Geralmente, quando falamos em provas, e quando os espíritos acabam por se, entre aspas, revoltar ou não aceitar, faz parte da prova ele perceber que a pena é eterna. Ou seja, faz parte do processo de alteração de consciência, o espírito parecer-lhe que a coisa é eterna. O que é que isso faz? Por exemplo, o exemplo de André Luiz, quando desencarnou e se encontra no umbral. O que é que aconteceu? Ele fica no umbral, começa a ouvir algumas vozes estranhas, percebe um ambiente estranho, e ao princípio não toma assim grande consciência de onde está. Mas depois, o tempo vai passando, as coisas vão cada vez ficando sempre na mesma, e o que é que aconteceu? Quando ele dobrou o orgulho e quando fez uma prece ao alto, foi quando ele criou condições psíquicas e espirituais para que os benfeitores o viessem buscar. E no caso de Elizabeth e no caso do Zacarias, atendendo à idade avançada deles, eles achariam que nunca mais iriam ter filhos. Estão a ver?
E quando a prova tem que terminar, é aqui que eu quero chegar, ela termina. Mas a ideia é que nós nos mantermos sempre firmes, esperando que o tempo de Deus apareça na nossa vida ou nas nossas próprias provas. E isto é que é tão bonito de analisar, porque o mundo tinha todas as circunstâncias desfavoráveis. Né? Tudo. E eles próprios talvez pudessem dizer, então, mas eu sirvo a Deus, eu faço tudo o que está correto e ainda assim Deus não responde. Mas eles mantêm-se firmes. E isso é de uma riqueza espiritual muito grande. Portanto, era só para trazer este contributo das penas eternas, né? E uma vez aprendida a lição, o caminho faz para outro lado. Patrícia, fala-nos então sobre a fidelidade. E eu acho que essa transformação que a fidelidade traz dentro de nós. Pois é. É exatamente, é assim, não dá muito para saber onde começa um e termina o outro, mas é exatamente isso que você falou, que a fidelidade nos traz essa transformação. E é isso que Jesus está falando aqui para os discípulos. Ele diz assim, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Que foi exatamente o que Zacarias e Isabel não fizeram. Eles nunca se afastaram, eles nunca desdenharam de que algum dia eles poderiam receber algo de Deus. Talvez não fosse o filho. Alguma outra coisa os movia. Alguma certeza os movia. E Jesus continua, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Quanto nós pagamos por essas filiações a Mamon? Por servir, por sermos fiéis a Mamon? Que é exatamente a reflexão que você fez das penas que consideramos ser eternas ainda e não entendemos o processo da lei de causa e efeito. E seguimos aí sendo fiéis à matéria, ao que a gente consegue tocar, né, as nossas sensações. E Isabel e Zacarias não cederam a esse apelo, porque ele poderia ter deixado, como você disse, para ter um filho com uma outra esposa, e ceder a esse chamamento da cultura e da sociedade. Então, só para fechar aqui o comentário de Humberto de Campos, ao clarão alvacento da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Então, é essa atitude mental que a fidelidade vai
trazendo para nós essa possibilidade de a gente transformar os nossos apegos, os nossos vícios e os nossos chamamentos aí para a matéria. E a gente vai transformando a nossa mentalidade material em espiritual, a nossa verdadeira essência, com essa fidelidade. E Obrigado. vai sentindo tudo que vem em troca. É verdade. Porque sim, tem muita retribuição, mas a gente não pode esperar uma retribuição, né, ali alegórica, carnavalesca. São os pequenos detalhes. Obrigado, Patrícia. Eu Obrigada. fico a pensar quantas coisas incríveis nós fazemos para o raciocínio do mundo e para o pensamento do mundo, não é? O que nós nos esforçamos para trabalhar, para arranjar dinheiro, para construir, para nos sustentarmos, para termos conforto. As coisas que nós fazemos, os compromissos que assumimos. E para Deus, não é? E para Deus, os nossos compromissos para com Deus. Às vezes, quais são as nossas obras e os nossos compromissos para com Deus, não é? Como é que é a nossa fidelidade para com Deus? Porque a nossa essência é espiritual, não é? E quantas consequências advêm deste nosso compromisso com o mundo? Destes nossos esforços extraordinários para fazer coisas materiais. Fica-nos sempre a reflexão. Agora temos a Maria José, que está ali já com o último NEP fresquinho, vocês ainda não sabem, mas ela já teve ali a esmiuçar o episódio anterior. Eu esta semana tive assim um bocado apertado de tempo. Depois ela disse-me, então, mas o episódio anterior não está aí, tá, pois eu não sei nada. Pronto, agora vamos ouvir um mega resumão do episódio anterior. Diz lá, Maria José. Olá, boa noite. Não Mega não, eu não vou... É Danoninho, é Pronto. mini. Não, eu não vou estar a repetir aquilo que já foi dito. E estas últimas palavras que disseste realmente resumem bem aquilo que este casal era. E de facto aqui do que foi dito anteriormente, há aqui duas questões que se prendem do contexto, tanto a nível cultural, que havia aqui uma grande pressão sobre Zacarias, porque era sacerdote, e pelo facto de Isabel ser mulher e naquele tempo ser mulher e não ter filhos seria portanto, era como se eles não tivessem comunhão com Deus. Portanto, foram estas as palavras que foram ditas. Portanto, havia aqui uma grande pressão. E outra coisa tem a ver com aquilo que vocês agora disseram, a fidelidade com Deus. E isso resume bem aquilo que este casal sentia. Portanto, não eram, digamos que eles não ficaram zangados com Deus, muito pelo contrário, eles sempre foram um casal justo e sempre honraram os seus compromissos espirituais e portanto, tiveram esta boa nova do filho João. Outra coisa que tem a ver, portanto, falaste aqui também, e ainda está aqui fresquinho, o vídeo que eu estive a ver, portanto, que isto é tudo um símbolo de todas as dificuldades que cada um de nós possamos enfrentar na nossa vida. Portanto, nós aqui dedicamos ao estudo, à aprendizagem, à nossa tentativa de estar em comunhão com Deus, não é? Portanto, e este casal simbolizava, apesar de todo aquele sofrimento que eles sentiam, aquela pressão
porque uma coisa é os dias de hoje em que é muito normal ver uma mulher que não tem filhos, mas na altura o povo judaico, neste caso, portanto, era como se houvesse ali uma maldição, não é? E então havia esta pressão muito grande. Outra coisa aqui foi que a Márcia falou, e eu acho que percebi bem, do autor que era o António Luís Saião. Falou da questão do dilema que tinha ficado entre missão e prova. E este autor vem referir que se tratava de uma prova que ficou depois liquidada com o facto de depois Isabel ter o filho. Outra coisa que tem a ver, que era mais o quê? Eu acho que isto já está tudo muito esmiuçado, portanto agora vou passar a outra. A outra Obrigada. deputada. Exatamente. Agora vem a deputada Marlene Grimaldi, se faz favor. Tem a palavra. Tem o micro ativo, Marlene? Não. Liga o seu micro, Marlene, se faz favor. Agora a questão é se a Marlene está a ouvir. Marlene! Fale. A Marlene, isto é sempre uma aventura. O computador da Marlene. Marlene, pode falar. Ligar o som. O fone dela não está funcionando. Pois não. Ok, então vamos passar à frente, ok? Vamos passar. Escreva, digite. Ok. Muito bem. Então, assim sendo, portanto, nós, a semana passada, portanto, falámos aqui sobre o que aconteceu, que enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus na ordem de seu turno, portanto, foi sorteado segundo o costume sacerdotal para queimar a oferta do incenso e entrar no santuário do Senhor. Bom, esta parte final do santuário do Senhor é muito, muito, muito importante. Mas antes de entrarmos no versículo, vamos aqui ouvir a nossa descodificadora de enigmas residente, que é a Márcia Ferreira. Márcia, a palavra é sua, se faz favor. Ô, Felipe, eu tive que rir agora. Nossa, olha. A questão, ainda continuei aqui nos comentários, no comentário bíblico no Novo Testamento de Craig S. Skinner. E ele fala que havia muito mais sacerdotes e levitas do que o necessário, talvez 18.000. Olha, era um número bem grande, né? Para assumir as funções no templo. Eles eram escolhidos por sorteio para as tarefas específicas durante o seu tempo designado de serviço. Então, eles serviam em torno de 2 semanas no ano, um no semestre e um no outro. Devido ao número de sacerdotes, cada um podia ter a oportunidade de somente uma vez na vida servir no templo. Então, quando Zacarias foi sorteado, isso foi uma ocasião muito especial para ele. Como nós já sabemos que nada acontece por acaso, o sorteio dele veio na hora que ele estava preparado para o que ia acontecer.
né? E no momento, no tempo de Deus. E aí ele continua explicando que as oferendas de incenso eram uma norma nos antigos templos do Oriente Próximo, talvez para disfarçar o cheiro de carne queimada nos sacrifícios em lugares fechados. Se nós voltarmos algumas semanas, nós vamos nos lembrar da foto que você trouxe, nos apresentou, Sim. sobre o templo. E nós vamos ver que Zacarias vai bem adentro ao quanto era permitido. Aqui diz que havia um véu e que ele não adentrava o lugar santo ali, ele ficava imediatamente antes. E ali ele jogava o incenso, ele queimava o incenso. Essas oferendas no templo precediam os sacrifícios matinais e continuavam até os sacrifícios noturnos, que são os sacrifícios dos animais, vamos lembrar dos cordeiros, né? Era dito que o oficial que ministrava regularmente no templo assinalava a hora de iniciar as oferendas e aí se retirava. O sacerdote lançava incenso sobre o altar, ajoelhava-se e então se retirava, e o fazia imediatamente. Então, a gente vê um pouco a descrição do ritual que Zacarias foi performar ali quando ele foi sorteado, que era vamos dizer assim, a contribuição, o maior serviço que um sacerdote poderia prestar no templo. Na hierarquia dos serviços, esse era considerado o mais elevado. Então, ele disse que era uma norma para o incenso amenizava o cheiro da carne queimada nos sacrifícios, e aí ele segue. Durante os sacrifícios da manhã e da noite é que havia maior concentração de pessoas. Ele diz também que exceto durante as datas festivas, muitas pessoas que oravam lá eram de Jerusalém, porque o templo lá ficava. Então, lá ele ia. E impossibilitados de entrar no santuário sacerdotal, ou seja, naquela parte mais adentro, eram presumivelmente homens do tribunal de Israel e algumas mulheres do lado de fora. O altar do incenso ficava no meio do santuário sacerdotal. Se a gente tiver aquela imagem, depois, se você ainda tiver e puder projetar, estava no meio do santuário, do lado de fora do Santo dos Santos, que é aquela parte onde você diz que estava a arca e aquela parte toda. A arca está à frente do Santo dos Santos. Isso, então teria uma cortina, um véu, e ele ficava ali, e ali ele fazia a queima do incenso para amenizar o odor lá dos sacrifícios que eram feitos de manhã e noturno, que tinha 2 vezes durante o dia. Então, essa explicação aqui, que ele traz o detalhe mais assim do ritual em si. Era essa contribuição que eu queria trazer aqui para o grupo. Obrigada. Muito interessante, Márcia. Deixa-me só ver se eu encontro aqui aquela imagem. Aquela imagem era bastante boa e elucidativa, porque tem à frente a parte onde eram feitas as oferendas e as queimações, digamos assim, e depois tinha toda a parte de dentro do templo. Ok, então vamos então assim entrar aqui no nosso versículo. Acho que já fizemos aqui bastantes reflexões sobre o casal e sobre eles. Portanto, o que é que está a acontecer?
Ora, foi sorteado segundo o costume sacerdotal. Foi sorteado. A sorte. Será que a sorte existe? A sorte dá muito trabalho, não é? Como costuma dizer. Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Não é o que se costuma dizer? Quanto mais a gente trabalha, mais sorte se tem. E essa é que é a verdade. Vimos que este sorteio é algo muito escasso, só mesmo pelo número de sacerdotes, e vimos que naquele tempo ser sacerdote é ter muito poder, porque toda a sociedade anda em torno da religião. Os sacerdotes, para além de poder religioso, têm também poder político e poder judicial, portanto, acabam por concentrar em si 3 grandes armas de poder. Têm o conhecimento, portanto, é de facto muito apetecível naquela cultura ser sacerdote ou estar ligado à espiritualidade ou ao templo. Ora, este homem, contra todas as probabilidades, até por causa do contexto da sua própria vida, acaba por ser sorteado. Acaba por ser sorteado e tem acesso não só a um sorteio cultural, mas a maior lotaria de facto ainda estava para vir. Porque havia uma necessidade espiritual dele, né? Neste caso do casal. E quando a vontade nossa casa com a vontade de Deus, ou com os desígnios de Deus, as coisas acontecem. Então, quando chega o tempo das nossas provas suspenderem, elas suspendem. Poderíamos dizer que tivemos sorte, que a vida mudou, não é? Quando as coisas tiverem que nos acontecer, elas vão acontecer. Isto, de certa forma, também nos dá o quê? Uma espécie de uma tranquilidade, de uma serenidade, porque a partir do momento em que nós confiamos a nossa vida a Deus, e se estamos convictos de que estamos dispostos a ser-lhes fiéis, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos justos e para sermos bons, isto dá-nos uma perspectiva que é simplesmente uma questão de tempo. E nós que somos espíritas, que já sabemos que a reencarnação é uma evidência, é factual, não é uma questão de crença. Se não for nesta vida, é na próxima. Se não for na próxima, é daqui a 2. E se não for daqui a 2, é daqui a 10. Porque quando formos sorteados ou quando as coisas tiverem que cessar, elas vão cessar. Como dizia o Chico Xavier, tudo passa. E isso também passará. Isto também passará e as nossas também passarão. Então, ser sorteado. O que é para vós ser sorteado? Vamos refletir um pouco sobre isto. Ter sorte, ser sorteado neste contexto. Olhem, eu digo já a minha assim de caras. Ter conhecido a doutrina espírita foi o sorteio para a minha vida. Fui sorteado. No meio de tantas outras pessoas, ter acesso a este tipo de conhecimento e a forma como o conhecimento me tem transformado e me ajudado a compreender a minha vida e a compreender também um propósito e uma orientação para a minha vida, é a maior riqueza que eu tenho, é o Espiritismo. E, portanto, eu de facto sinto-me um privilegiado muito grande por ter partilhado tantos momentos bons. Aliás, digo-vos, talvez os momentos mais bonitos e mais felizes da minha vida foi ligado sempre à doutrina espírita. Portanto, eu sinto-me de facto bastante sorteado. É um outro tipo de sacerdócio. Mas há aqui o quê? Há aqui um compromisso com as pessoas, há aqui uma entrega para as pessoas e há aqui também uma fidelidade para com as pessoas e uma fidelidade para com Deus. Portanto,
naquilo que me diz respeito a mim, eu posso dizer que o Espiritismo foi a grande sorte da minha vida. Nica, diga lá então. O sorteado, para mim, representa o merecimento evolutivo que lhe foi dado e que lhe foi dado a ele também, transportando para a minha realidade e agarrando também neste conhecimento que nós estamos a aprofundar, deu-me também a serenidade da certeza de estar a fazer o caminho que me leva sempre em direção a Deus. E isso é, digamos, parte também deste merecimento evolutivo que me foi dado. Pronto, e depois tenho aqui alguma coisa sobre o santuário, mas isso deixo para a frente. Eu agora estou mesmo só na parte do merecimento, logo do sorteado. Muito bem. Então, e quem é que se acha mais sorteado? Fernanda? Eu vou-me aventurar porque eu estou a entrar agora, ok? Vais mesmo à sorte. Vou mesmo à sorte. Mas eu acho que de sorteado nós não temos nada. Nós trabalhamos para chegar a bom porto. De qualquer forma, posso dizer que a vida é difícil, mas se eu não tenho conhecido a doutrina espírita, garanto-vos que não estava como estou hoje. Porque efetivamente a doutrina espírita deu-me ferramentas para perceber e entender a vida, porque pelo aquilo que eu já passei, por aquilo que os meus já passaram, se não houvesse um entendimento maior, se não houvesse uma esperança maior, eu já tinha sucumbido, com toda a certeza. Portanto, a doutrina traz-me o alento, traz-me um propósito. Nós sabemos que muitas vezes nós temos grandes aflições, e temos-las, grandes aflições, mas se nós pensarmos, e eu penso, é por um bem maior. Esse bem maior que nós alimentamos em nós dá-nos a certeza de que é preciso perseverar, perseverar e perseverar. Porque no momento certo, Deus vai nos presentear com algo maior. Eu costumo dizer que eu falo do que eu sei. E isto é o que eu sei da minha vida. Porque se hoje tenho aflições, e se às vezes eu estou a falar por mim, não é? Se às vezes nós damos aquele grito de desespero, não é desespero, é um grito de socorro. Nós muitas vezes damos aquele grito interior de socorro. E quando nós damos aquele grito de socorro grandioso que vem mesmo cá de dentro da nossa alma, depois Deus dá-nos alguma resposta. Mas primeiro nós tivemos que passar pela prova e prostrar-nos. E quando nós nos prostramos, Deus presenteia-nos. Então, isto não é nenhum sorteio. Isto é o trabalho interior que nós temos que fazer em nós. Quando o trabalho interior é feito em nós, Deus vai nos presenteando. É exigente. É muito exigente estas nossas provas, muito exigente, mas nós chegamos lá. Tenho a certeza absoluta e é isso que me alimenta na vida. E pronto. Bem, Fernanda, muito obrigado. Então, lá está.
Então não estamos a falar de sorte, parece, não é? Não estamos a falar de sorte. Nós estamos a falar de trabalho, e é um trabalho duro, árduo. Porque o trabalho espiritual não é um trabalho visível. Ele é visível, mas é pelo nosso comportamento. Então reparem que estas dificuldades, estas adversidades da vida, vão trabalhando o sentir, o aceitar, o resignar, o conhecer, o entregar, o disciplinar. Esse tipo de valores espirituais que trabalham no íntimo do nosso ser. Este momento que a Fernanda falou é muito importante, que é o nós conseguirmos mostrar a nossa vulnerabilidade a Deus. É aquele momento em que a gente diz assim: olha, aqui estou. Não consigo mais. Mas não é dizer não consigo mais para ir negociar. Atenção. É um sentimento genuíno de entrega. Agora, a partir daqui, estou nas tuas mãos. E quando essa prece, quando esse sentimento advém do coração sincero, elevando ao alto, naturalmente que Deus, sendo infinitamente misericordioso, justo e bom, atenderá sempre os seus filhos. Então, obrigado, Fernanda. Imagina se tu tens vindo no início, né? Portanto, as coisas que tu não dirias. Estou a brincar. Ora, Martinha Sabina, faz favor. A minha imagem parou, não sei se sou eu ou são vocês. Efeitos físicos. Olha, vês? Parou mesmo. Martinha, volta, Martas, chamada à cabine, volta para o NEP, Marta. Não entras em desdobramento, Marta. Bom. Acho que congelei. Alô? Voltei. Muito bem. Pronto, era a minha conexão que estava instável. Eu acho que eu ouvi tu dizer, mas ficaste por aí, pronto. Mas eu acho que sou eu, não é? É tu. Então, o que eu queria aqui é que só acrescentar em relação ao foi sorteado, e neste caso vou-me referir ao Zacarias, porque eu acho que acaba por dizer um pouco daquilo que, senão nós não estaríamos aqui no meu caso. Ou seja, no caso do Zacarias, eu considero, e pelo aquilo que nós já estudámos, que ele foi sorteado, eu penso que até foi a Fernanda Malva que falou a semana passada nesta palavra e nesta frase que eu acho que tem muito impacto, que é a realização, ou seja, o efeito nele próprio. No fundo, ele foi sorteado, foi escolhido porque ele já tinha trabalhado, ou já estava trabalhado em si, e por isso era sacerdote, não estava trabalhado em si, porque muitas vezes as coisas só vêm, não é no tempo que nós queremos, mas sim no tempo de Deus. E então, por isso sendo ele sacerdote, ainda por cima, sendo que havia os tais 2 turnos, em que ele pertencia àquele turno em que tinha menos sacerdotes, que era na casa de Abias, foi precisamente o escolhido, na casa onde ele tinha que esperar 1 ano, e foi ele o escolhido, e foi o privilegiado, sendo que ele foi sorteado quando estava ao serviço de Deus, precisamente. Não foi sorte, ele estava ao serviço de Deus. E com isto nós chegamos à conclusão que temos que ter uma atitude genuína para com todos, mas principalmente para com Deus, porque é Ele quem tudo sabe, quem tudo vê, quem tudo ouve. E não foi sorte, neste caso foi trabalho genuíno para com Deus, ao serviço de Deus. É só. Muito bem, obrigado, Marta. Até a Fernandinha Ferreira. De alguma forma, a sorte para nós é todo esse trabalho que já foi dito, é todo um caminho que temos que fazer, temos que trilhar, e esse trabalho é duro, é um trabalho interior, é a nossa reforma íntima, que é tão falada,
a nossa mudança de ver a vida, e aí a doutrina espírita teve esse papel importante. Eu falo por mim, que tem sido um longo caminho, mas eu, para mim, neste momento da vida, acho que tive uma boa preparação para as provas mais duras que neste momento estou a enfrentar. E essa é que me dá a resiliência, dá-me a coragem, dá-me a força para continuar, dá-me todo o conhecimento e toda a certeza que dias melhores virão e que toda esta preparação tem a ver com o amor de Deus, sabe o que é melhor para cada um de nós, sabe quais são as provas que temos que passar, porque cada um terá as suas, uns de uma maneira, outros de outra, aí é que está a sabedoria de Deus, e eu acho que todos somos preparados lá muito atrás, só que depois temos um longo caminho a percorrer, vamos sendo chamados, a pouco e pouco vamos ficando alerta, vamos fazer o nosso caminho, mas sobre esse trabalho duro, essa entrega, essa mudança em nós, que tem que ser feita diariamente. E depois lá vem o consolo, com a doutrina, não é? O consolo, diante dessas provas que temos que enfrentar. Porque é isso que é, para mim, acho que para todos, as nossas maiores bênçãos, é esse consolo da doutrina, esse conhecimento, é que nos dá essa força, porque senão não estaríamos aqui, se calhar a maior parte de nós sucumbíamos diante das provas. E isso é muito importante, é das maiores riquezas, termos conhecido esta doutrina, que nos vai ensinando, a pouco e pouco, que nos vai dando esta força para enfrentarmos todas as provas que nos vão surgindo. Podemos ter vários de todos os níveis, né? Eu, neste momento, esta prova da partida do meu marido tem sido para mim uma grande prova e um momento de grande reflexão, mas também digo que se não fosse eu ter conhecido a doutrina, era muito, muito complicado, muito mais complicado. Daí Deus é tão perfeito que nos prepara. Eu estou mesmo convencida que vamos sendo preparados ao longo da nossa vida para aquelas provas que ninguém espera, não é? Mas todos temos que passar. Muito bem, obrigado, Fernanda. Era só acrescentar mais isto. Obrigada. Mas repara numa coisa, isso é trabalho árduo teu. Portanto, essa sorte advém de um trabalho espiritual da tua parte. Portanto, muitos parabéns por isso. Ora, é de cada um. Com certeza que as minhas são estas, as tuas serão outras do outro. Pronto, é tudo diferente. Pronto, vamos enfrentando. Mas todos sempre com a fidelidade a Deus. Portanto, essa é a premissa. Nica, faz favor. Ainda no seguimento, estamos aqui a dizer o que é que o Espiritismo nos traz. Não, foi isso que estamos. Estamos a falar de sorte. A boca é que vai sempre para o Espiritismo. Pronto, mas é o tal sorteado, o tal merecimento que eu há bocado estava a dizer, evolutivo. Eu acho que o Espiritismo também dá-nos a contextualização para os desígnios das nossas vidas. Ajuda a percebermos. Eu, por exemplo, preparei uma filha para receber um filho e também devo ter tido muita inspiração, sem saber, para a preparar como um ser humano bom, para depois estar receptiva. Digamos que eu arei o terreno, deitei a semente e mais tarde a semente até frutificou bastante bem e tem crescido. Mas, de facto, foi o Espiritismo que lhe deu a contextualização para a prova dela, para a expiação do filho, para a prova coletiva familiar. E, de facto, como diz a Fernanda, nós levamos isto com uma perna às costas assim. Porque tudo faz sentido. Tudo tem lógica.
E quando nós percebermos, é a mesma coisa que sabermos ler ou não. Quando saímos e somos confrontados com este conhecimento, saímos da escuridão e começamos a ver luz onde achávamos que não... Eu vi sempre alguma luz, mas assim vejo muito mais luz e consigo, às vezes, até dar luz a quem não consegue vê-la, pronto. E, de facto, isto foi um grande merecimento meu e de todos nós, de alguma forma. Já devemos ter trabalhado alguma coisa, digo eu, porque se isto é preciso trabalhar, para chegarmos aqui já fizemos algum trabalho também lá para trás. Muito bem, obrigado. E é essa contextualização que eu acho que isto vem dar. E o Allan Kardec também fez anos do seu nascimento no dia 13 e nós também de alguma forma estamos aqui hoje a dar-lhe assim digamos, uma homenagenzinha. Do seu trabalho, né? Do seu trabalho. Ora, Ada, faz favor. Obrigado. De Estamos nada. a falar na palavra sorte. Sim. Sorte. Sem esforço não conseguimos essa sorte, como diz a nossa Fernanda. Temos a sorte de estar aqui todos reunidos, mas já todos passamos por um grande percurso de dor e sofrimento. A sorte de termos fé em Deus, se calhar a nossa convicção já era tão grande, eu já vinha tão induzida dentro de nós, que nunca nos deixou vacilar. E sempre nos levou à procura de mais e mais até encontrarmos a doutrina espírita que nos reconforta, nos esclarece muito mais e dá-nos o equilíbrio que agora temos. E um grande homem que também quero dar os parabéns, partiu ontem, que era pároco, que sempre me aceitou e sempre me mostrou o caminho e disse-me qual o caminho que eu deveria procurar. E estou muito grata. Não foi por acaso que ele cruzou no meu caminho, porque, como sabes, nem todos os padres são a favor do espiritismo. E ele foi essa pessoa também, além da pessoa que tenho aqui ao meu lado. Aí está a sorte. Mas depois há um grande esforço, um grande trabalho interno, familiar e contínuo, e que temos que continuar todos os dias, não podemos parar, nem vacilar, porque se vacilamos, caímos no buraco. E isso é muito importante, é confiarmos em Deus, acreditarmos, porque já tivemos muitas vezes postos à prova e vimos que Ele estava lá no caminho. Porque se Ele não estivesse, nós não tínhamos saído do buraco. Muito E bem. então, como diz um grande amigo brasileiro meu, havia o tal lavrador, o cavalo caiu no buraco e queriam exterminá-lo de forma que ele sofresse menos. Ao deitar de terra para cima, o cavalo foi subindo, subindo e saiu do buraco. Com o seu esforço, com as suas pernas, foi tentando esgravatar, que é aquilo que nós fazemos com os pés e com as mãos, na nossa luta diária, e é dessa forma que todos aqui estamos. Temos que dar graças a Deus pelo esforço e graças a Deus por este grupo que tu criaste, porque também é muito importante, porque a distância não nos dá, neste momento, condições de... E o facto de teres criado este espaço, não sou repetitiva, eu sei, não estou com Alzheimer, tenho consciência do que estou a dizer. Se não fosse este espaço todos os dias, nós reencontrarmos e criarmos laços de amizade, que nada é por acaso, que é muito importante. E se isto não fosse, não seria possível, graças a ti. Por isso também fazes parte da sorte do nosso caminho. Muito bem. É só a aproximação, costuma-se dizer. Há sorte e a aproximação, é só a aproximação.
Sim, mas temos que dar graças a Deus porque que te pôs nos nossos caminhos, porque senão nós aqui, o alimento tem que ser diário, não é só uma vez por semana. Obrigado, Maria José, obrigado. Cândido, então, faz favor. Olá, boa noite a todos mais uma vez. Há duas palavras que para mim têm o mesmo significado. Para mim a sorte não existe, assim como o destino não existe. A sorte, que é aquilo que nós estamos a falar, já há muito tempo que deixei de dizer tenho sorte, porque já tenho tido exemplos na minha vida e há muitos anos em conversa com a minha mãe, eu jovem, devia ter os meus 30 anos, e eu disse, oh mãe, também tenho tido sorte. E a minha mãe diz-me assim, não filho, tu tens trabalhado e a sorte aparece. E aquilo que nós estamos hoje a falar leva-me a dizer, e a lembrar-me desta frase da minha mãe, que a sorte não existe, e nós estamos a falar, nós temos o merecimento do nosso trabalho. Não estou a ser arrogante, aos 23 anos eu tive uma mudança de 180 graus na minha vida, e muito grande, e foi através do trabalho que consegui aquilo que consegui. E foi um merecimento, fui tendo merecimento. E perto dos 50, 45, 50, encontrei a doutrina espírita. Aí vou dizer, por sorte, não, foi por merecimento, houve alguém que me levou para a doutrina e aí comecei também a trabalhar e pouco a pouco fui ganhando confiança e fui tendo também merecimento do alto para estar aqui a conversar com vocês e nada se faz sem trabalho, porque a sorte, para mim, se me é permitido, não existe, é merecimento. Destino, para mim, não existe. Nada nos sucede por acaso. Eu há 22 anos tive um acidente, o meu carro foi para a sucata e eu dizia assim, pá, tenho sorte, mas se calhar não tive merecimento para eu não seguir, para hoje poder estar a conversar com vocês e para estar mais rico hoje do que estava há 25 anos. E todos nós que estamos agora aqui neste grupo, temos o merecimento de estarmos aqui a escutar todos uns aos outros. Não é sorte, se tem 20, ou se tem 30, ou se tem 70. Nada é por acaso, é o merecimento que todos nós temos. E o sorteado, ou sorte, porque é que ele foi sorteado? Não, é a palavra certa, teve o merecimento de. Era só isto que eu queria dizer. Todos nós temos o merecimento de estar aqui, todos nós merecemos, e já agora, dando naquilo que a Maria José Oradas diz, temos o merecimento de termos um orientador espiritual aqui na Terra, não é sorte. Oh, Filipe, não leva mal, eu não vou dizer eu tenho sorte do Filipe estar aqui. Não, temos o merecimento de estar aqui, temos uma Fernanda Malva que nos ensina o que é o passe, o que é isto, o que é aquilo. Temos a Maria José que nos ensina também, que andou num passe em Santiago. Temos a Marta, temos todos os outros que estão aqui e vão-me calar. Temos o merecimento de nos ouvirmos uns aos outros e sermos uma família. E é essa gratidão que eu tenho com vocês por merecer estar com vocês e ter-vos na minha vida. Muito bem, obrigado. Obrigado. E a Patrícia? Depois de escutar todas essas histórias maravilhosas, esse compartilhamento de emoções e sentimentos, alguém disse aqui na minha orelha que sorte é a manifestação da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Fantástico. Que é quando a justiça e o amor se encontram e se transformam na mais pura caridade do nosso Pai, na
na concretização da verdadeira lei universal. E que essa sorte, também me veio aqui a imagem do iceberg. Porque, como todos falaram, nada veio sem trabalho, nada veio sem esforço. Então, o céu não ajuda quem não se ajuda. E tem muito essa imagem do iceberg para quando as pessoas se remetem a sucesso, a felicidade, a alguém que está muito bem na vida, que a gente só olha para a pontinha do iceberg e não olha para 90% que está submerso. E esses 90% que estão submersos são parte dessa lei de justiça, amor e caridade, onde se faz presente a misericórdia, e onde a gente faz todo esse trabalho que todos também compartilharam aí as suas histórias de transformação interior, do sentimento, do entendimento, dessa mentalidade, como a gente falou no começo, para sair da matéria e buscar esse mergulho no espírito que está 90% submerso sobre as nossas águas, que poderiam ser aí esse nosso corpo aqui, ainda que nos obscurece, toda essa visão espiritual. Foi só isso que me falaram. Só isso, Patrícia? Só. Ah, bem. Olha que eu produzi bem à meia-noite hoje. Obrigada, gente. Sorte estar aqui. Como todos vocês já falaram, isso aqui é uma bênção. Eu olho para cada detalhe que passa no meu dia, eu já sei que nada mais é por acaso, e eu agarro as oportunidades na medida do possível, e sem prejudicar aí outras tarefas que nós temos, mas com com esse amor e com essa intenção de que eu sei que o que está sendo oferecido é para o meu bem, é para o meu melhoramento, é para eu poder estar fiel a Deus e às suas leis e servir a todos que estão na caminhada junto comigo. Obrigada, gente. Gratidão. Márcia Ferreira. Olha, eu sempre Aguenta coração. Eu sempre me espanto um pouco, não é, me espanto num bom sentido, com a generosidade de todos desse grupo, porque é uma entrega muito, muito, muito verdadeira, uma entrega muito amorosa de todos os participantes. Então, eu agradeço muito esse compartilhar de vidas, dessas experiências todas. A respeito da sorte, é só umas linhas de Chico Xavier, dele mesmo, falando sobre sorte, que eu achei aqui na Bíblia do Caminho, e ele diz: quem viver pensando em bilhete premiado, coisas fáceis, é melhor deixar a causa, porque isso não existe para o espírita. O que existe é trabalho e muito trabalho. Então, o grupo, todos os que falaram, não podiam estar em maior sintonia com o nosso amado Chico Xavier. Então, foi muita inspiração de todo o grupo, de todos os participantes, resumindo ou traduzindo nas suas vivências pessoais isso que o Chico Xavier falou para a gente. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado, que é uma bênção participar desse grupo. Obrigado. Obrigada. Totalmente. Pois é, então chegamos aqui à conclusão que a sorte requer muito trabalho. Meu Deus, cadê? E quando nós nos entregamos mais à nossa espiritualidade,
Muitas vezes, às vezes vivemos à procura de sorte, ou proteção para a família, ou proteção para nós mesmos, proteção para o futuro, proteção para a nossa saúde e tantos outros tipos de proteção. Só que esta ideia tem de facto que ser ressignificada, porque a sorte está diretamente proporcional ao cumprimento da lei de Deus, ao esforço individual, à renúncia pessoal. Foi assim que Jesus ensinou os discípulos. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E nós muitas vezes queremos atalhos, queremos facilidades, queremos tudo para ontem e não estamos preparados para que as coisas se consolidem em nós mesmos. Eu contra mim falo que eu ando sempre a 1000, mas, por exemplo, este estudo em particular tem-me ajudado bastante a refletir sobre a ponderação, o equilíbrio das coisas, a moderação, o degustar dos momentos. Estão a ver? E este espaço, que é o nosso grupo, que temos a nossa dinâmica, poderia ter sido um espaço criado apenas para texto, interpretação. Estão a ver? Nós também temos que ter uns espaços para que a gente possa abrir-se uns aos outros, para deixar que o texto nos envolva, para deixar que o texto trabalhe em nós, para que a gente possa integrar-se todos e para que isto não seja um estudo da academia do espiritismo, né? E que seja de facto um estudo com Jesus nos corações, onde todos cabem, onde o critério não é quem sabe mais de doutrina espírita, onde o critério não é quem mais pode ou quem mais está capaz, mas que seja de facto a comunhão e a alegria da amizade de estarmos juntos uns para os outros, porque esse é o princípio base de todo o estudo com Jesus. É esse clima de irmandade, de fraternidade, e que nós vamos cada vez mais consolidando. Portanto, nós temos sorte de nos termos uns aos outros. É. Temos sorte de nos termos uns aos outros. Ora, Fernanda, faz favor. Só pegando nas tuas palavras que disseste há bocadinho, que nós, e eu falo por mim, volto a dizer, eu já digo isto muitas vezes, que eu falo do que sei, apenas e só, e eu quando conheci o Espiritismo achei que ele era a minha salvação, e realmente é a minha salvação, mas não da forma que eu inicialmente julgava, porque eu achava que estava imune, conhecendo o Espiritismo, estava imune a doenças, eu ou os meus. E o que é certo é que a vida disse-me que não é bem assim. Nós passamos pelas doenças, eu ou os nossos, e nós só temos que as entender. Portanto, não pensemos que o Espiritismo nos vem salvar das provas. O Espiritismo vai nos fazer entendê-las e perceber que é através delas que nós chegamos mais além. A doença em si é uma mais-valia para o espírito. Pelos estudos que já fiz, pelas leituras que já fiz, é um degrau enorme. Passar por uma doença com resignação é um degrau grande que nós podemos subir. Mas era para deixar aqui e dizer mesmo assim ainda outra coisa, que não julguemos que estamos sozinhos, mesmo que na nossa família ninguém nos entenda, mesmo que na nossa família ninguém seja adepto, vá lá, chamamos-lhe assim, adepto do Espiritismo, mesmo que na nossa família sejamos a única pessoa que aceita e que compreende o Espiritismo, não pensemos que nós é que estamos errados. Tenhamos confiança, perseverança, porque o nosso exemplo vai surtir o efeito no tempo de Deus, não no nosso.
E já disse. Muito bem. Muito obrigado. Então, passamos um pouco mais à frente, já refletimos aqui um bocadinho sobre sorte e vimos, lá está, como é que esta circunstância ritualista que diz respeito ao procedimento do sacerdócio, não é? Como é que ela, transformado numa reflexão sobre sorte, nos pode trazer aqui tanta riqueza de partilha uns com os outros. Então, houve esse sorteio que era de facto muito escasso, as probabilidades eram muito pequenas, porque havia muita gente a procurar também essa sorte, mas esta sorte é uma sorte espiritual, não é? É uma maturidade espiritual que é atingida para que Deus se manifeste na vida. É o cumprimento da lei, é uma permanência na lei para que a lei responda, não é? Portanto, por cada um de nós que vá no caminho reto do cumprimento da lei, mais cedo ou mais tarde a lei responde, porque a lei, quando utilizada de uma forma sadia e de uma forma correta, ela traz-nos que felicidade. Ou seja, quando nos afastamos da lei, ela traz-nos infelicidade, má sorte. Quando nós cumprimos a lei de Deus, nós estamos a granjear para o nosso futuro bênçãos dos céus, sorte, não é? E não é uma sorte qualquer, é uma sorte que traz muita abundância. Porque quando o amor de Deus se manifesta na nossa vida, é de facto uma forma muito abundante, é transcendente, é extraordinário. Ok, vamos seguir então o caminho. Segundo o sacerdote, o costume sacerdotal. Ou seja, aconteceu que enquanto exercia o ofício de sacerdote, e aqui o termo sacerdote é de intermediário entre Deus e o mundo, ok? Portanto, quase um médium, um médium de Deus, ou seja, um sacerdote trata-se de um médium de Deus, porquê? Porque tem a responsabilidade de dar testemunho do amor de Deus a quem? Às pessoas. Né? Agora, nós também podemos ter o nosso sacerdócio. Sem batinas, né? Sem ritualistas religiosos, mas quando nós temos boas atitudes, nós estamos também nós a educar, nós estamos também nós a manifestar o amor de Deus, nós estamos também nós ao serviço e ao cumprimento da lei e a sermos exemplos também para outros? É claro que sim. Então este sacerdócio não diz respeito apenas ao ritual judaico, mas também a esta entrega da manifestação individual que cada um vai ter que fazer naquilo que é a representação do amor de Deus através do exemplo pessoal. Então, segundo, perante Deus, foi sorteado segundo costume sacerdotal. Alguém refletiu ou alguém fez alguma pesquisa sobre este costume sacerdotal? Ok, então, um costume é um hábito, né? Eu estava a ver aqui no ofício, no sacerdote. Tem aqui qualquer coisa, mas já não me lembro onde. Costume. Poderá ser também ritual. Como? Ritual também, costume ritual. Prática prescrita pela lei, diz aqui. Portanto, um costume e é uma prática prescrita pela lei. Uma prescrição, um rito. Sacerdócio, ofício de um sacerdote. Ou seja, é um costume. Então, reparem que, portanto, ligando isto à sorte, portanto, foi sorteado, porque é devido ao trabalho, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso ao entrar no santuário do Senhor. Bom,
Vamos ter que pesquisar. Eu não fiz esta pesquisa esta semana. Aliás, não pesquisei absolutamente nada, para ser franco. Portanto, há aqui uma grande simbologia do incenso que tive a ver aqui, que é acender, né? O incenso, aqui acender a chama, não é? Para entrar no santuário do Senhor. É claro que aqui a questão do santuário do Senhor, nós temos o Santo dos Santos, que era um local sagrado onde só o sumo sacerdote entrava dentro do templo, e é lá que o Zacarias acaba por entrar, e é lá que que é manifesto a presença do anjo para lhe anunciar aquilo que se iria suceder. Portanto, isto não é apenas um movimento físico, mas é também um movimento espiritual, ok? É um movimento de irmos ao âmago de nós mesmos para termos outros recursos e para criarmos um vínculo espiritual com para que a espiritualidade superior se manifeste nas nossas vidas. Mas eu acho que hoje ficávamos aqui pela questão da sorte, porque parece-me também que, de uma forma geral, não aprofundámos muito aqui, muito mais do que isto. Então, pese embora alguém queira dizer alguma coisa, portanto, diga lá, Nica. Eu fiz aqui a entrega do nosso exemplo em relação ao que o Filipe agora esteve a falar, oferecer o incenso, que é o acender da nossa essência divina, daquilo que temos em nós, Boa. E que às vezes está adormecido. E depois... Guarde isso que vai ser importante para a semana. Pronto, ok. Não, Pronto. eu guardo, mas diga, mas depois recorde-se onde sim. colocou. E depois o entrar no santuário do Senhor é o tal entrar no nosso quarto íntimo, onde estamos a sós com Ele. E onde vamos alimentar essa chama que foi acesa através dessa oferta simbólica do queimar o incenso. Então reparem bem. É que me fez assim esta ligação. E é uma excelente ligação. Porque reparem numa coisa. O trabalho que se vai desenvolvendo vai trabalhando a nossa consciência, não é? A nossa consciência e o nosso sentir. À medida que o trabalho se vai desenvolvendo, nós ficamos também, do ponto de vista espiritual, mais desenvolvidos. E na medida em que nós ficamos mais desenvolvidos, cada vez mais a chama fica mais acesa, ou seja, fica mais intensa. A nossa maturidade espiritual fica com muito mais luminosidade, digamos assim. E é a partir desse trabalho que vai se refletir na nossa luminosidade, que vai criar afinidade para que Deus seja revelado a nós. Não é por acaso que se diz que, sendo Jesus um espírito puro, é muitas vezes confundido com uma inteligência divina. É confundido, não. Ele é uma inteligência divina. Só que a inteligência suprema é Deus, naturalmente. Jesus é sempre uma inteligência relativa perante a inteligência absoluta que é Deus. Mas esse estado de avanço espiritual faz com que Cristo esteja em perfeita comunhão com o Pai. Então, nós estando em vários patamares espirituais diferentes, a percepção de Deus que cada um de nós tem é, de facto, atingir níveis de profundidade diferentes. Mas essa conquista que advém do trabalho que faz com que nós, cada vez mais, vamos percebendo Deus no santuário íntimo que existe dentro de nós. E isso é uma grande jornada de trabalho. É uma trabalheira, meus amigos. Isto é uma trabalheira terrível. Mas é dessa trabalheira que nasce a nossa própria luz. Que nasce o nosso próprio crescimento espiritual. Que cria condições para que, aparentemente, tudo tenha sido sorte.
mas que na causa causal de todas as coisas, sempre esteve o nosso trabalho e, antes de tudo, sempre esteve o amor de Deus. Então, a própria lei divina leva-nos para este estadio de compreensão, de cumprimento, de realização, de trabalho árduo, mas que nos fará revelações que nós jamais desconhecíamos, que nós jamais conhecíamos. Então começa a ser revelado, começa a ser manifesto a misericórdia. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós vivemos, quanto mais nós aplicamos a lei à nossa vida, mais o amor de Deus nos será revelado. E este milagre que acontece a este casal é um milagre que acontece na vida de cada um de nós. Porque todos nós temos coisas ótimas para receber segundo o esforço e a fidelidade a Deus de cada um. Então, para concluirmos, há aqui duas palavras que sobressaem, que é a fidelidade, que refletimos bastante sobre a fidelidade, e a sorte, né? Que a sorte, na verdade, tem que ser substituída por trabalho. Fidelidade a Deus e trabalho no bem. Eis duas palavrinhas que resumem muito bem aquilo que é o trabalho cristão, que é o trabalho de um espírita, que é, na verdade, um trabalho espiritual, de muita renúncia, de muito sacrifício pessoal, mas nós sabemos, o nosso coração alimenta-se deste vínculo que já estamos a estabelecer no nosso sacerdócio com Deus e com o nosso próximo. Então, Zacarias há aí muitos. Há Zacarias Sónia, há Zacarias Maria José, há Zacarias Nica, há Zacarias Minda. Todos nós temos o nosso sacerdócio. Sem altares, mas com um templo que não é de pedra, mas é o templo do nosso coração. Eu sou mais Lázaro, o amigo de sempre. Não, você está ressuscitado, é o que é. Também. Por aí está bem. Muito bem, então olha, vamos então fazer a nossa prece. Eu vou partilhar aqui a nossa musiquinha do Bach para nos ajudar aqui a agradecer a sorte de termos estado juntos. Deixem-me só colocar aqui a música. Eu nasci para música. Ora, vamos ver se isto abre, se isto diz alguma coisa. Abrir. Aqui está. Algum voluntário ou voluntária? Eu posso fazer. Muito bem. Helena, obrigado. Faz favor. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador e ao nosso irmão maior, Jesus, agradecendo este momento maravilhoso, onde podemos estar aqui todos reunidos, estudando a palavra, o Evangelho que Jesus nos deixou. É gratificante este momento de partilha, de estudo, este momento maravilhoso que nos vem ensinando e preparando o nosso interior para que a nossa chama fique mais intensa na procura, no desempenho da palavra, na misericórdia divina com o nosso próximo. E agradecendo cada vez mais
esta manifestação maravilhosa que todos temos uns com os outros, de compartilhar, de ajudar, de encaminhar. Agradeço ao nosso Pai Celestial e ao nosso Irmão Maior a sua presença nas nossas vidas e a força que nos dá na caminhada. Que sejamos sempre servidores da palavra de Deus e que a sorte que Deus dê nas nossas vidas com a misericórdia, com a sua misericórdia, manifestando na nossa vida a sua justiça, o seu amor e a caridade. Que Deus nos abençoe nesta semana, que nos dê força, revelação e entendimento para estudar, para aprender, para a semana estarmos aqui todos partilhando coisas belas que Ele nos vai revelando durante a semana. E assim agradeço este momento maravilhoso, dando graças pela partilha e pelo nosso grupo maravilhoso e pelo nosso Filipe, que também nos tem guiado. Obrigado a todos. Uma santa semana. Gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim seja.